Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 333 e minguando até 957 dias, 12 de novembro de 2024. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, parte 11. Este título ele está ficando e vai ficar muito interessante. Eu estou tentando formalizar ele de todas as formas. Acompanhe Deus. Esse título, ele vai trazer muita consciência para vocês de todas as formas. Dê atenção de tudo que está sendo dito e deixa de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito. Acompanhe também desde o primeiro blog que eu criei, desde o primeiro blog que eu formalizei. Eu estou no blog de 333 dias. Vocês volte, Deus do primeiro, e acompanhem tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. E sinaliza o vídeo e se inscrevam neste canal. Isso é importante para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito. Portanto, acompanhe tudo, Deus do princípio, e deixe de ser essa vítima social, ok? Depois que nós compreendemos no texto anterior, sobre o vazio do nosso corpo interior e sobre a ideia expressiva do nosso corpo exterior, e que dessa forma da ideia expressiva ela vai cair como um ato, um ato da nossa própria consciência. Esse ato ele vai poder ser uma coisa boa e uma coisa ruim. E aí a gente compreendemos que o nosso corpo interior, ele mesmo é o nosso mentor, ele mesmo explica. De outra forma, quando esse corpo interior ele vem para um trabalho social, ou ele vem para relacionar uma família, ele vai para fora, para ele não sentir prazer nesse corpo, para que ele não sinta prazer nesse corpo. Então, ele vai ter uma consciência espiritual de Cristo e uma consciência espiritual de Deus. Da mesma forma. Porque, de uma certa forma, ele vai, deixar essa consciência como uma pedra. Por quê? Você já parou para pensar se você fosse relacionar tudo que você sentisse? Quanto que isso ia virar uma desgraça no mundo? A pessoa me machucou, me feriu, então vou lá e vou fazer o mesmo com ela. Entenda que um abismo sempre vai puxando o outro, mas quando você tem uma resistência, quando você tem uma forma de não sentir prazer nesse corpo, e você coloca a sua consciência
como um relacionamento social do seu próprio corpo e, consequentemente, você vai ter uma visão ampla quando a sua consciência está desabitada, você vai ter uma visão ampla de tudo que você possa relacionar. Então, você não vai relacionar os seus interesses, você vai relacionar a tudo. Por que que muitas das vezes as pessoas que estão dentro de relacionamento social, ele não compreende a sua esposa? Por quê? Porque muitas das vezes ele sente o prazer no seu próprio corpo. Quando ele sente o prazer no seu próprio corpo, ele vai disputar com a sua esposa as emoções e sentimentos. Ele não vai conseguir tolerar a sua esposa. O mundo todo ele foi relacionado dessa significação, com essa formação, onde os atos vai para fora, né? De ter uma visão ampla para que eles não sintam prazer nesse corpo. Essa é a ideia que expressiva que as pessoas falam, que caia como morto, certo? Quando você leva a sua consciência para fora, você fica flexionado, você pode trabalhar o seu corpo interior, certo? E pode trabalhar a sua todos os relacionamentos que vai se tornar dependente para você. Os políticos, eles são um relacionamento social da sociedade, assim como o pai ou a mãe é o relacionamento social de vossos filhos, que ele tem uma dependência, os políticos ele também é. Os atos conscientes, eles vão para fora de mesma forma, igual essas posturas políticas, o pai e a mãe, para relacionar aqueles que dependem deles. Então, quando você deixa de sentir o seu corpo, então você tem uma visão espiritual de tudo. Aí não importa se você está lendo errado, está pontuando errado, certo? Você está passando informação. As pessoas, se têm muito conhecimento, elas que vão desenvolver isso para elas na consciência delas, certo? Eu, né, a gente vai melhorando de acordo com a nossa consciência espiritual, sem sobrecarregar esse corpo, sem sobrecarregar o corpo do outro, sem nada. Deixa as coisas fluir tranquilamente. Você entende como fica amplo quando você tem essa forma de raciocinar com a sua consciência desabitada? Embora essa nossa consciência do nosso interior, ele é a nossa consciência, mas se você desabitar ela, ela fica ainda mais grandiosa. Ela ainda fica uma menção melhor ainda, uma menção melhor ainda, porque você não vai ensinar sobre as coisas das suas emoções, dos seus atos, você já vai ensinar uma coisa que já pode estar dentro da sociedade, da forma negada ou não, já está aqui. Aí você virou o relacionamento social da sua esposa, trabalha, aí você vai cuidar, você vai ter uma visão sobre o bem e sobre o mal. Então você vai ter um amor incondicional com ela. De certa forma, ela não vai, talvez não vai ter condições, seu filho não vai ter condições de amar você, a sua esposa não vai ter condições de amar você, mas você vai ter condições de amar ela. Entenda como isso é interessante, como isso é importante vocês aprender a desabitar as suas consciências e vocês não sentir prazer pelos seus próprios corpos, para que você não deixa que um abismo puxe o outro. Porque quando você começa a relacionar suas emoções, vocês nunca vai querer perder. É um dinheiro que você vai querer, é um sexo que você vai querer toda hora. Tem várias figuras por aí, você vai querer possuir todas, porque você vai querer sentir prazer, você com o seu corpo. Então, fica muito negado quando a sua emoção fica negada. Por que eu estou dizendo isso? Isso é muito complexo, nosso corpo interior. Quando ele vem de uma forma, a nossa consciência interior, quando ele vem de uma forma interior, ele representa a nossa origem, ele representa um único espaço. É somente para isso que ele vem. Mas quando ele vai para fora, aí sim ele já se torna um relacionamento social, ele já pode ser um mentor de todo mundo, pode relacionar todo mundo. Eu tenho parte que eu entendo para mim, né, que Emmanuel, ele nunca poderia relacionar
ele nunca poderia relacionar todas as pessoas no mesmo tempo, porque ele era um corpo simples, de entendimento simples. Mas aí, o que acontece? Após a morte dele, ele já pôde relacionar. Ele pôde deshabitar daquele corpo e pôde relacionar todos os corpos, os pecados de todos os corpos, a consciência de todos os corpos. E que hoje ele vem pelo anticristo, certo? E hoje ele vem pelo anticristo. Hoje ele vem pelo anticristo. Vocês entendem o quanto isso é sério? O quanto isso é explicativo? O quanto isso tem que ser aos vossos entendimentos? Todo marido, toda postura, autoridade, ele é desabitado, ele não pode sentir, o que seja desabitado, ele não pode sentir prazer pelo seu corpo, para que a sua espiritualidade seja uma forma consciente, tanto sobre o bem da sua consciência interior, tanto sobre tudo que vem do relacionamento social. E aí no relacionamento social ela vai dividir, pode ser uma coisa boa, pode também ser uma coisa ruim. Eu tenho explicado um pouco antes, quando o pai e a mãe têm uma postura, né, sobre os seus filhos, ele faz uma demonstração que nem sempre os desejos dos filhos são umas coisas boas para os filhos. Então o pai ele vai lá, põe limite no filho e começa a dar outra tarefa, ele já começa a tratar aquele filho para o relacionamento social, para que no futuro ele se torne um relacionamento social. Quando ele se torna um relacionamento social, ele vai para fora para se responsabilizar pelos menores, ok? Vai para fora porque ele não pode sentir prazer sobre o seu corpo. Quando o mentor, ele é verdadeiro de Cristo, ele não pode sentir prazer pelo seu corpo, ok? Isso é uma das explicações para que vocês compreendam tudo dessa forma. Muito interessante sobre tudo que está sendo dito. Vocês se conscientiza e deixa de ser essa vítima social. O gesto de dependência, ela demonstra o quanto o corpo é insignificante para outro corpo. Quando ela está vazio de si mesmo, este mesmo, ele nunca vai ser compensado, pois este mesmo não tem para dar. Ela cobra de outro corpo que ela não tem, sendo que a dependência mostra o quanto este corpo é vazio de sua consciência do corpo interior. Sendo mais específico, o corpo está vazio de si e pode estar cheio de outras coisas e que não pode completar a si mesmo, pois esta consciência está fora de si mesmo. E para conhecer a consciência que esteja vazio de si mesmo, podemos conhecer que todas a expressão, esta sua expressão vai se voltar para si mesmo, e sendo tudo o bem que acontece com o seu relacionamento social, é ela que faz, nada o outro faz, e sim, tudo é ela faz, podendo ser verdade ou mentira, e podendo ser bom ou ruim, e da mesma forma. Vocês compreendam o seguinte, para o nosso interior vazio, você, quando ele está vazio, você pode relacionar todas as coisas boas a outras pessoas. E quando essas coisas boas, ela pode até mesmo ser a ausência dos seus próprios sentimentos, sabia? Para você relacionar a sua esposa, os desejos dela, você ao se ausentar do seu, relacionar os desejos dela. Muitas das vezes, as posturas dos atos, ele tem essa vazia, mas a ideia é vocês entender que quanto mais você tem essa dependência, você menos tem consciência no seu corpo interior. Quanto mais você tem a dependência do relacionamento social, mais você tem
consciência em si. Menos consciência em si, menos verdade você tem de si, menos desejo você tem de si. Você está relacionando somente o sexo e dinheiro dentro do seu corpo, no lugar da sua origem. Então, isso vai ficar muito complexo, ok? Eu quero formalizar mais uma vez esse contexto, porque tem uma parte aqui que eu queria falar e não falei. Vamos lá. Sendo o gesto de dependência, ela demonstra o quanto o corpo é insignificante para outro corpo. E quando ela está vazio de si mesmo, certo? Ela não tem consciência de si mesmo. Este mesmo ele nunca vai ser compensado. Por que ele não vai ser compensado? Porque ele sempre está cobrando, ele sempre está querendo e nunca está doando nada, certo? Pois este mesmo não tem, ele não tem a consciência nem que ele quer e nem que ele pode dar ao relacionamento social. Ela cobra de outro corpo o que ela não tem. Ou seja, já está vazio de sua consciência, está vazio de tudo. Ela está cheio de cumplicidade de outro corpo, né? De outros relacionamentos, de várias influências, de várias coisas, religiosidade, tudo. E sendo que a dependência mostra o quanto este corpo é vazio de si mesmo, certo? Ele não tem consciência em si. Está vazio de si mesmo, não tem consciência em si. E sendo mais específico, o corpo está vazio de si e pode estar cheio de outras coisas e que não pode completar a si mesmo. Quando você busca alguma coisa dentro da sociedade, você nunca vai ficar completo. O que eu quero dizer? Pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser qualquer coisa que esteja dentro da sociedade, nunca vai completar você. Se você não ter consciência em quem você é e no que você possa dar ao relacionamento social, você nunca vai ficar completo, ok? Você vai contradizer seus desejos, essas suas ideias que poderia ser positivo para o relacionamento social. Quando você está buscando, você está perdendo de si, porque você não se respeita a sua consciência. Pois esta consciência está fora de si mesmo, certo? A consciência que está fora de si mesmo, ela tem duas, é isso que eu queria dizer. Ela tem duas formalidades. Consciência que está fora de si. Ela representa uma consciência ou ela representa uma inconsciência. Sempre vai ter esses dois lados, independente do movimento, como que você vai movimentar, vai sempre ter dos dois lados. Antigamente eu estava falando de uma consciência desabitada de uma forma consciente, de um ato consciente, que eles possam relacionar todo, pode estar ausente desse corpo emocional, mas é essa consciência que eu estou falando, que ela está fora de si, ela está inconsciente, elas estão se perdendo aí, elas estão querendo encontrar ela dentro da sociedade, e que nunca vai acontecer, porque toda a nossa originalidade do nosso corpo interior está dentro de nós, junto com toda a origem, tudo aquilo que Deus criou para nós. Nós estamos conectados com Deus interiormente e conectado com o relacionamento social, conectado com Cristo e com o relacionamento social fora dos nossos corpos exteriores. Então você entenda isso. Tudo vai ter os dois lados, dentro e fora, de todas as formas. Entende? Quando a gente fala de uma inconsciência, a gente pode estar falando, né, de uma forma. Quando a gente fala de atos conscientes, a gente vai falar de outra forma. Quando é ato consciente, aí sim, já muda todas as coisas. Quando é ato inconsciente, muda e da mesma forma, negativa, positiva, não importa. Existem várias formalidades, várias ideias, existem várias coisas dentro da sociedade, ok? Até então, vamos ficar só nisso para a gente compreender. Vamos terminar esse título e vamos terminar esse blog diário da mesma forma, ok? E estas suas expressões vai se voltar para si mesma, né? Você entende? Ela falou alguma coisa, foi buscar na sociedade, mas todo mundo negou, então ela vai voltar de uma forma negativa. E sendo tudo bem que acontece com o seu relacionamento por exemplo, né? O marido relaciona a mulher relaciona o marido. Aí tudo bem
É o marido que fez. Ah, foi eu que fiz, por isso que você deu certo. Você está vendo aí, né? Foi assim, foi eu que fiz isso para você. Foi eu. Elas nunca relacionam honestamente. Todo o bem que aparece é para ela. Ah, isso é meu, ponto meu. Foi eu que fiz isso, foi isso aquilo. Quando eles estão se expressando isso, eles estão mostrando o quanto ele está tendo interesse de ser recompensado, né, de querer relacionar isso somente aos interesses dele. Olha, não tem problema de você sinalizar a pessoa uma coisa que você faz de bem para que ela tome consciência. Mas você falar isso sobre todas é aparecer demais. Aparecer demais não vai dar certo para um relacionamento. Essas expressões, ela vai voltar para si mesma, sendo tudo bem que acontece, com o seu relacionamento social, ela todos bem que sendo todo bem que acontece com o seu relacionamento social, é ela que faz, nada o outro faz, e sim, tudo ela faz, podendo ser a verdade e a mentira, podendo ser bom, podendo ser ruim, da mesma forma. Muito interessante tudo que está sendo dito, você se conscientiza, várias, né, hoje em dia, quando a gente volta a um contexto, a gente vai vendo os pontos onde a gente quer tratar, falar, porque isso é importante. Quando eu faço um blog diário sobre contexto, eu vou fazendo a minha consciência relembrar todas, fazendo essa mediação entre o que já tem dentro da sociedade e o que é consciência em Cristo, né? O amor incondicional de Deus, Cristo, e o amor incondicional do corpo, que é o anticristo. Aí a gente vai fazendo essa mediação, você vai tomando consciência. Eu vou fazendo essa leitura, vou revendo ela e vou vendo cada ponto que pode ser falado para eu estar trazendo isso para a sociedade de todas as formas. Isso é importante, muito interessante para que vocês possam ter consciência de tudo que está sendo dito. Peço a vocês que se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, que isso é importante, ok? Vou fazer a 12ª parte e acompanhem tudo para que vocês não sejam mais essa vítima social. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.